pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai conversar a respeito de inventário, falando sobre a necessidade da inclusão dos herdeiros no processo de inventário, ou então na escritura de inventário. E aí vocês vão de falar, de onde que ela saiu com essa conversa, que isso é uma coisa que todo mundo sabe. Pois é, todo mundo sabe, mas as pessoas ainda têm dúvida e elas questionam a respeito disso. Então vamos ao nosso caso de hoje. Aquele pai casado pela segunda vez, vamos supor, né? Com filhos do casamento anterior, filhos esses que ou porque não aceitaram o casamento do pai, ou porque simplesmente tem uma vida muito atribulada, ou tinha problema com o pai, mas filhos ausentes. Filhos que não visitavam esse pai, que não colaboravam com nada, que não estavam nem aí para o pai, ou por outras razões diversas, não tinham aquela convivência com o pai. Então, esse pai vem a falecer, ou essa mãe vem a falecer, e o inventariante, que no caso, na maioria das vezes, é o cônjuge sobrevivente, ou aquele companheiro que sobreviveu, vai abrir o inventário e aí diz assim: mas os filhos não davam bola para o pai, não se preocupavam com o pai, não estavam nem aí com o pai, não vou colocar eles no inventário. Pode, não pode, como é que a gente faz? É absurdo, não é? O que que acontece? Bom, então vejamos. Quando a pessoa falece, sempre tem aquela pessoa da família que era o mais íntimo, o cônjuge sobrevivente, ou o filho mais velho, ou aquela pessoa que era mais íntima da família, que vai arrumar toda a documentação do óbito, porque vai ter que enterrar o morto. Então, no primeiro momento, vai lá no serviço funerário, providencia toda a documentação, é feita a declaração de óbito, atende-se toda aquela exigência, que eu já contei para vocês que a certidão de óbito não sai na hora. Ela sai, em média, uns 5 dias depois da data do óbito, não é? E quando ela vai fazer essa declaração de óbito, ela vai fornecer os dados a respeito daquele falecido. Então, ele era casado, não era? Como era o nome da mulher? Como era o nome da companheira? Tinha filhos? Não tinha? Tá bom. Quais eram os filhos? 10 filhos, doutora? Tá. João, Maria, José e por aí vai. O nome de todos os filhos, né? Então, na certidão de óbito, numa primeira análise, vão constar os dados que geralmente a gente usa no inventário, que é o cônjuge sobrevivente ou a companheira, o nome dos filhos e se aquele morto deixou bens ou testamento conhecido. Se houver qualquer informação que não seja precisa, que seja incompleta, ou que altere a realidade dos fatos na ocasião daquela morte, essa certidão de óbito ela pode ser objeto, posteriormente, de uma ação de retificação de assento de óbito. Então, já começa por aí a nossa resposta. Eu não tenho como deixar herdeiro de fora. Eu não tenho como dizer que eu não sabia, a menos que eu não saiba mesmo. Eu inventariante, ou eu a pessoa que foi lá no serviço de óbito funerário para prestar as informações. Quando a gente não sabe é uma coisa. Quando eu fico suprimindo dados, informações, isso daí depois, futuramente, vai ser objeto dessa retificação de assento de óbito. Então, quando for feito a escritura de inventário ou então aberto o processo de inventário, necessariamente o nome de todos os filhos do morto vão constar. Necessariamente. Mas ele tinha um filho que morreu. Aí o advogado vai observar se morreu antes do autor da herança, se morreu depois. Porque se morreu antes, a parte daquele herdeiro acresce aos demais. Se morreu depois, os filhos desse filho morto, vão participar da herança. Então vejam vocês que não tem saída. Eu não tenho como ficar recusando herdeiro, ou porque era enteada, era não sei o que, e não gostava. Não tem aqui gosto. A gente não está falando de gosto, nem de vontade, nem do cônjuge sobrevivente, e nem do inventariante, tá bom? A gente está falando de legalidade. A lei tem que ser cumprida, gente. Eles têm que ser chamados à sucessão. Doutora Rosa, mas tem um caso aqui que eu sei que deixaram o herdeiro de fora porque o povo não gostava dele. Muito bem. O juiz, quando ele for avaliar
a documentação do inventário, que ele for ver lá a certidão de óbito, se alguém fez alguma gracinha, o juiz vai mandar providenciar a citação daquele herdeiro que está faltando, porque o nome vai estar ali na certidão de óbito. Então tem fiscalização dentro do processo de inventário. Então por isso que a gente fala que não prevalece a vontade aqui. Né? Veja só, que essa vontade que eu estou falando não se confunda com a vontade do morto. Porque o morto, antes de morrer, ele pode ter feito um testamento, uma declaração de última vontade, privilegiando mais um filho do que o outro. Isso pode acontecer, que vai acrescentar a diminuição ali do quinhão dos demais. Mas isso não quer dizer exclusão, não pode excluir, gente. Tá bom? E eu gosto de falar assim bem claro, porque as pessoas têm mania de levar em conta os sentimentos pessoais, né? Então o povo tem raiva, tem não sei o que, tem rancor, tem não sei o que, e acha que esse é o momento de lavar roupa suja. Não é. Roupa suja vocês vão lavar no tanque, na máquina de lavar, não no inventário. Não pode, tá bom? Não tem graça nenhuma, precisa levar a sério, tá bom? Espero que o recado tenha sido útil para vocês, que a informação tenha sido importante. Se foi, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês, se inscrevam no canal, deixa o gostei de vocês aqui e eu me encontro com vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!